Fala, meu povo, como que vocês estão? Eu tô com uma cara péssima pra gravar. Meu olho tá vermelho, eu tô morrendo de dor de cabeça. Porque ontem eu fiz Uber Eats o dia inteiro e aí eu dormi no carro porque eu tava muito cansada. Cheguei em casa, estacionei o carro, deitei o banco e dormi. Então, assim, eu tô muito cansada. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo hoje porque as coisas são assim comigo, funciona assim. Eu vejo o negócio, se me dá vontade de chegar e de falar sobre, eu preciso falar na hora, no dia, porque depois não vai ter clima, entendeu? Não vou estar com a mesma inspiração. Então, eu li um artigo hoje que eu quero muito compartilhar com vocês, por isso que eu tô vindo aqui com essa cara mesmo, gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Essa daqui é a edição da alternativa do dia 27 de agosto de 2020. Essa edição aqui, O Japão Não Para de Tremer. E eu li um artigo, né? Uma coluna aqui, do Ângelo Ishii, que é o artigo, a coluna Ponto de Vista, que ele falou uma coisa que eu gostei muito, ele falou, né, sobre ele abordou um assunto que eu gostei muito e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? É curtinho, não é muito comprido, é só uma página. Então, eu vou ler porque acredito que muita gente às vezes passa batido, não lê, né? E eu acho que isso daqui é uma informação que precisa ser compartilhada, precisa ser disseminada, tá? O Ângelo Ishii, ele é jornalista, sociólogo e professor do Departamento de Mídia e Sociologia da Universidade de Musashi, em Tóquio. Eu sempre leio a coluna dele, eu adoro o ponto de vista. Ele escreve maravilhosamente bem e eu sempre gosto do modo como ele aborda os assuntos e tudo mais. O título é Deixados para Trás. Meus colegas japoneses costumam ficar chocados quando falo que eu não gosto tanto do Japão, o que eu gosto mesmo é de Tóquio. Imagino que haja muitos países mais interessantes do que o Japão, mas numa comparação entre cidades, poucas superam Tóquio em termos de qualidade de vida. O ar de Tóquio é menos poluído do que outras metrópoles dos países que visitei. A água potável é boa, come-se bem por um preço justo, a segurança é excelente, o transporte público funciona tão bem que gente como eu, que não gosta de dirigir, pode se locomover para qualquer canto sem ter carro. A hotelaria é impecável, desde as opções mais simples até as redes de luxo. Higiene e limpeza, então, nem se fala. Tóquio ganha de 10-0 de qualquer cidade do mesmo porte. Tenho orgulho de ser tokiota, ele fala aqui. Por isso, fico triste ao ver que Tóquio está sendo deixada para trás por outras metrópoles asiáticas. Por culpa do governo japonês, que restringiu a entrada e reentrada de estrangeiros, Tóquio está perdendo o bonde da história. Por exemplo, o New York Times, jornal mais famoso do planeta, acaba de escolher Seul, entre parênteses, capital coreana, e não Tóquio como a sua nova base de operações na Ásia. Devem ter havido muitos motivos e certamente um deles foi esse fechamento de fronteiras diante da crise do Covid-19. Muitas empresas que mantêm escritórios em Tóquio estão revendo seus planos, porque se decepcionaram com a maneira como o Japão vem destratando quem se estabeleceu por aqui. Também na área acadêmica, Tóquio está perdendo força. Vários cientistas renomados do Ocidente estão escolhendo as universidades chinesas como seu novo destino, pois a China está pagando muito melhor do que o Japão com o seu Thousand Talents Plan. Quem está levando a voz para evitar a fuga de cérebros e de talentos é Hiroshi Mikitani, presidente da famosa Rakuten, que lida com tecnologia, mas também patrocina o time de futebol do Barcelona. Mikitani lidera a Japan Association of Future Economy, que tem compilado várias propostas para reanimar a economia do país. Em maio, a associação divulgou uma das mais veementes declarações já feitas pelo empresariado japonês em defesa dos interesses dos estrangeiros no Japão. Só para citar um trecho, o relatório solicita que o governo declare com todas as letras que o estrangeiro é membro indispensável da sociedade japonesa. Diz também que neste momento em que poucos estrangeiros estão podendo entrar no Japão, é possível tratar dignamente quem já está aqui para evitar que ele ou ela deixe o país de vez. Tomara que Mikitani seja ouvido antes que seja tarde demais, para o Japão e para nós. Eu achei muito legal esse artigo que ele trouxe e o assunto que ele abordou, porque
cai por água o que muitas pessoas falam, né, em relação aos japoneses eles serem fechados e não darem oportunidade para os estrangeiros, né, ou então de limitar a gente a subempregos, essas coisas assim. Por quê? É fato que nem os próprios japoneses aqui, né, tipo o Mikitani, ele tá brigando com o governo, né, exigindo que o governo incentive, valorize, né, reconheça o estrangeiro como parte membro da sociedade, porque existe sim japoneses, partidos e tudo mais, né, pessoas na própria política que não são a favor dos estrangeiros, que acham que eles querem manter ainda o Japão arcaico, né, o japonês tem muito essa coisa do patriotismo, de manter as tradições, não perder as raízes, essas coisas assim, então eles ficam brigando por isso, né, para não abrir as porteiras. Só que a galera da grana, né, os empresários, a galera que já tem a cabeça mais aberta, que já conhece lá fora, que já tem uma outra visão, eles se conhecem, eles veem que o Japão está afundando, o Japão precisa de mão de obra estrangeira, o Japão precisa ser mais aberto, né, aos estrangeiros e tudo mais. A gente que vive aqui, a gente sabe o quanto o Japão é fechado, só que isso vem mudando. E junto a isso, é muito importante também, é o que eu sempre digo, que a gente faça a nossa parte, entendeu? Então, eu quis trazer aqui esse artigo justamente para abordar esse assunto. Ali do outro, para vocês verem que ali do outro lado tem pessoas que estão fazendo, tentando lutar também a favor dos estrangeiros. Então é muito importante que a gente também faça a nossa parte, né? E quando eu falo assim, o que seria fazer a nossa parte? A gente, que nem aqui eu cheguei a traduzir, depois eu vou deixar aqui também junto com a postagem desse vídeo, porque no artigo da alternativa tem um QR Code para você acessar, tá? Que esse QR Code é o documento que o Mikitani, que é essa associação, a Associação do Futuro Econômico, né, do Japão, eles lançaram com essas declarações. Tá em japonês, tá? Mas aí eu peguei uma página, que é a primeira página, e eu dei uma traduzida aqui. E aqui eles falam assim, ó. Especificamente, as seguintes medidas são necessárias. 1. Uma mensagem do governo de que os estrangeiros são membros importantes na sociedade japonesa. 2. Fortalecimento drástico da disseminação de informação como informações de apoio para residentes estrangeiros que já estão dentro do Japão. 3. Fortalecimento de apoio para a mudança de emprego e correspondência de recursos humanos estrangeiros e vida e emprego de estudantes internacionais. 4. Maior promoção da digitalização de procedimentos relacionados ao estado de residência, né? Facilitar, né? Toda essa parte. Porque outros países, que nem eu passei 3 meses na Austrália, a Austrália facilita demais para o residente estrangeiro, sabe? O Japão é tudo muito burocrático, é muito difícil, né? Então, assim, tem pessoas lá que estão fazendo a sua parte, então é importante que a gente faça a nossa também. Se nós queremos ser reconhecidos também, se a gente quer, né, fazer parte da sociedade, é importante que a gente também aprenda a lidar, a conhecer mais a cultura, a se aprofundar na cultura, saber como são os costumes, saber como... Porque, gente, pode não ser a maioria. Eu mesmo não faço parte da galera que saiu por vontade própria do Brasil. Eu vim pra cá por causa da minha família. Mas muita gente saiu do Brasil porque quis, ninguém foi obrigado, ninguém, tipo, viajou quase 30 horas, 30 horas? Que dá mais ou menos, até mais de 30 horas, né? Faz 16 anos que eu não vou pro Brasil, então nem sei. Mas esses tantos de horas pra vir até aqui, obrigado. Ninguém, tipo, teve uma arma apontada na cabeça e falou, ou vai ou morre, entendeu? Então, se vocês estão aqui por vontade própria, é também obrigação de vocês aprenderem mais sobre o país, sobre o novo país que vocês estão morando, sobre as leis, sobre os costumes, sobre, né, as regras e tudo mais. E fazer questão de entrar dentro da cultura da sociedade, entendeu? Então, essa conscientização que eu acho que a gente precisa ter, de também fazer o nosso papel, né, para chegar e estar dentro da cultura da sociedade, para que possamos ser reconhecidos como membros indispensáveis, como membros importantes também aqui dentro, entendeu? Não como betsu, né, tipo, a parte, mas como um todo, entende? E é muito legal isso daqui que ele falou, que tipo, dar suporte, né, fortalecer mudanças de emprego, essas coisas assim. Isso daqui é outra coisa que eu sempre falo para vocês, né, que eu incentivando aqui.
tentarem outras áreas, fazerem parte também de outras áreas de emprego, que nem a gente reclama da vida de fábrica, mas a maioria nem sequer tenta sair da fábrica, a maioria nem se arrisca a ir para outros trabalhos. Ontem eu estava em Nagoya e os McDonald's, as lanchonetes, né, de fast food de Nagoya, elas estão praticamente dominadas por, eu acredito que sejam nepalês, indianos, deve ser, né, pela característica, né, deve ser dessa raça, mas tá praticamente dominado por eles. Por quê? Porque eles, cara, eles entram assim da cultura. E, ó, eu falo, eu pago um pau pra indiano, tipo, na garra deles, porque se vocês verem, a maioria, assim, praticamente todos os restaurantes indianos que existem aqui no Japão, e a gente sabe, a gente mora aqui, a gente sabe que tem muito, eles atendem público japonês. Você não vê restaurante indiano atendendo indiano. E eles atendem, tipo, o grupo deles, entendeu? Você não vê também japonês trabalhando na porra do restaurante indiano, que daí, isso daí já quebra uma crença que eu vejo muito que tem nos brasileiros, que é: se for pra chegar e atender o público japonês, tem que colocar um japonês pra atender, porque eles só confiam em japonês. Cara, e os indianos, velho, que trabalham nesses restaurantes que, tipo, mega domina, entendeu? Que mega vende bem pra caramba, que tá sempre cheio, e é só indiano que trabalha, indiano nepalês, e atende público japonês. Por que isso acontece? Porque os caras entram na cultura, porque os caras aprendem a falar a língua, cara, porque os caras são esforçados pra caramba, entendeu? Então não adianta você, eu, né, a gente, todo mundo, eu me incluo nessa também. Não adianta a gente ficar reclamando, ficar se vitimizando, sendo que o que a gente tinha que estar fazendo é agindo, entendeu? Então fazendo mais, reclamando menos. Não adianta a gente ficar reclamando da vida de fábrica se a gente não se põe fora da fábrica. Não adianta a gente ficar culpando o governo, ai, não reconhece, ai, que o japonês é preconceituoso, se a gente também não tá fazendo a nossa parte, entendeu? Então, queria deixar aqui a minha gratidão pro Ângelo por ter escrito essa matéria, tá muito boa, gostei demais, é curtinha, bem curtinha, vale a pena vocês também acessarem, mas eu vou também deixar o print aqui desse documento, da parte que eu traduzi, né, porque ela é mais extensa, então se vocês quiserem dar uma olhada, acredito que tem muito mais conteúdo, mas vale a pena vocês darem uma olhada. E é isso, não sou dona da verdade, tá bom? Só estou deixando aqui o meu ponto de vista, quis compartilhar com vocês porque eu achei muito legal, muito interessante o que ele abordou, concordo com tudo que ele falou em relação a Tóquio, é incrível a gente pensar que Tóquio é uma metrópole tão grande, tão pequena e com tanta gente, e ainda assim ela consegue manter essa organização, né? Ainda que, porque a gente sabe que em grandes metrópoles elas tipo, deixam, né, resquícios, vestígios, assim, de muita sujeira, porque muita gente é acumulada no mesmo lugar, roubo, furto, isso, aquilo, e não que não exista em Tóquio, mas, tipo, comparado às outras metrópoles, né, é muito baixo. Então, o Japão realmente ele é um país incrível, que eu acho que a gente tem que desfrutar mais, e a gente tem que dar mais valor por estar aqui, e a gente tem que também fazer a nossa parte para poder fazer parte disso tudo e poder desfrutar melhor ainda disso tudo, entendeu? Então, se a gente se juntar, se a gente ajudar um ao outro, agregando de alguma forma, né, algum conhecimento, alguma informação, alguma coisa do tipo, todo mundo vai desfrutar do melhor. Então, que sejamos mais conscientes, que tenhamos, né, essa responsabilidade social e que a gente possa melhorar sempre como ser humano, como um todo, fazer parte de um todo. Tá bom, gente? É isso aí o meu recado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.